Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Falar sobre Bolsa Família. Muitos especialistas, economistas, cientistas políticos falam que para poder ajudar aos beneficiários a esses benefícios assistenciais é só mexer nos impostos. Como assim, Alex? Dá mais impostos para aqueles que têm um valor mais alto, ou seja, os considerados ricos? Pois é isso. Bolsa Família, por exemplo, taxar os mais ricos para financiar a política social ajudaria os mais pobres. E mais, elevaria o PIB em 2,4%. Isso foi divulgado hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, através de um estudo da USP. Taxar os ricos para financiar Bolsa Família, ou até mesmo auxílio emergencial. Seria aumento de mais impostos? Bem, a minoria da população tem a maioria dos valores. Para você ter uma ideia, a minoria das pessoas tem a maioria da riqueza, enquanto a maioria das pessoas tem a minoria brigando por R$1, por R$2, por R$10. Olha, gente, segundo o grupo de pesquisa da economista Laura Carvalho, o certo é redistribuir uma renda. Isso pode ajudar na recuperação da economia e sem agravar a situação fiscal no Brasil. Uma política de proteção social financiada a partir da tributação do 1% da população mais rica no Brasil, que garanta a transferência de R$ 125 por mês para os 30% mais pobres no Brasil, pode ter um impacto positivo de 2,4% no PIB. Isso saiu nesse estudo que foi realizado pelo MAD-USP. Aumentar a tributação sobre os mais ricos para transferir renda aos mais pobres pode contribuir sim para a recuperação da atividade econômica, além de reduzir a desigualdade, aponta estudo inédito realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. Por exemplo, as pessoas que ganham mais, pessoas que ganham bem acima de R$10 mil, as pessoas consideradas mais ricas no Brasil, poderiam ajudar as mais pobres. Alex, isso é impossível. Já viu rico querer ajudar pobre? Pois é. Conforme esse estudo, cujos resultados serão publicados em nota técnica, essa divulgação que a gente acompanha hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, uma política de proteção social financiada a partir da tributação de 1% dos mais ricos em todo o Brasil, que garanta transferências de R$ 125 por mês para os 30% mais pobres. Pode ter um impacto positivo de 2,4% no Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por exemplo, ao longo de um determinado período, como um ano ou um trimestre. Isso pode impactar e pode ajudar muito a população mais pobre, mais humilde nesse momento. Bem, o que é que foi dito? Abre aspas. A redução da desigualdade tem benefícios em si. Sabemos que ela tem custos que não só têm a ver com o direito à renda e à dignidade humana, mas tem também efeitos políticos, pois a desigualdade tende a criar distorções no próprio sistema democrático. Fecha aspas, falou Laura Carvalho, ela que é professora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. Enquanto os 10% mais pobres gastam 87% da sua renda em consumo, esse valor cai para 24% entre os que compõem o 1% mais rico. Olha que dado interessante que chama a atenção. Vou repetir essa informação. Enquanto os 10% mais pobres do Brasil, gastam 87% da sua renda em consumo, esse valor cai para 24% entre os que compõem o 1% mais rico, ou seja, os mais pobres gastam mais e ganham bem menos, enquanto os ricos, que ganham bem mais, gastam apenas 24% contra os 87% dos mais pobres. Levando em conta, então, a atual estrutura de distribuição de renda da economia brasileira e as diferentes propensões a consumir de cada faixa de renda, os economistas mostram que cada R$ 100 transferidos do 1% mais rico, ou seja, dos brasileiros mais ricos, para os 30% dos brasileiros mais pobres, então se há
se há uma transferência de R$ 100, o que é que iria acontecer? Isso vai gerar uma expansão de R$ 106,70, R$ 106,70 na economia. É o seguinte, no caso do auxílio emergencial do ano passado, cada R$ 100 pagos por meio do programa tem o efeito de aumento da renda agregada de R$ 140, calculam esses pesquisadores. Abre aspas. O que é que foi dito? No caso do auxílio, o efeito multiplicador é maior, pois o volume de recursos destinado a essa política foi muito elevado. Foi um programa emergencial, mas muito amplo, com pouco mais de 4% do PIB de 2020, destinado a essa política de transferência de renda. Fecha aspas, observa a professora Carvalho. Por fim, os pesquisadores analisam a política social financiada a partir de tributos cobrados dos 1% mais ricos e que garanta R$ 125 mensais para os 30% mais pobres. Abre aspas, esse é um dos fatores que explicam por que reduzir desigualdade é positivo para o crescimento econômico, porque ao distribuir melhor a renda adicional, há efeitos de consumo importantes. Fecha aspas. Nesse cenário, uma mesma transferência de R$ 100 aos mais pobres elevaria a renda agregada em R$ 109. Como resultado, os economistas estimam que o impacto positivo sobre o PIB seria de 2,4%. Bem, sobre o auxílio emergencial, ele expôs a insuficiência do Bolsa Família, devido à diferença de valores. Na avaliação dessa professora, o país tem hoje dois problemas com relação às políticas sociais. O primeiro deles foi o fim do auxílio emergencial, que está causando de maneira abrupta um aumento da desigualdade e está prejudicando a capacidade de recuperação da economia. Para essa professora Carvalho, a retomada do auxílio poderia ser financiada com emissão de dívida, porque o país ainda se encontra numa situação emergencial. Para além desse problema conjuntural, essa economista avalia que é preciso discutir uma expansão permanente dos programas de transferência de renda, particularmente do Bolsa Família. E ela disse, abre aspas, hoje está claro que o programa Bolsa Família é insuficiente para funcionar como um protetor para um conjunto da população que tem renda que oscila muito e está sujeita a cair na pobreza extrema, fecha aspas, avalia a economista. E continua, abre aspas, pensamos no programa fiscalmente neutro, que não gera gasto adicional ao governo, para que ele seja pensado como uma solução sustentável, permanente, que não contribua para uma deteriorização do orçamento e que contribua para reduzir desigualdade e para recuperar a economia, melhorando o ritmo de crescimento a médio e longo prazo. Resumo de ópera, o negócio é taxar os mais ricos. Como assim? Impostos. Declarando impostos. Mas aí seria o quê? Seria esses valores descontados para esses mais ricos e serem diretamente depositados ou transferidos para os mais pobres. 1% da população brasileira, os mais ricos, os mais milionários, teria que haver uma política de cobrança de impostos para que esses, ao descontar esses impostos, teria que ter uma conta aberta justamente para ajudar os mais pobres. E aí poderia equilibrar a situação em todo o país, para resumo dessa história. Então, esse é o modelo de distribuição e transferência proposto pelos pesquisadores, que pressupõe algum tipo de mudança na regra do teto de gastos. Hoje, não há espaço no teto para uma expansão da assistência social, não à toa. O próximo governo chegou no impasse com o orçamento de 2021, que o Congresso até agora não aprovou, porque claramente não há espaço nele para que as despesas emergenciais, mesmo nesse momento de pandemia. O ideal, então, seria redesenhar o teto de maneira que ele seja sustentável e que mantenha a transparência da política fiscal, ao invés de manter um teto para inglês, para americano, para europeu ver e fazer manobras em volta dele, que é o que acontece atualmente. Pessoal, enquanto muitos pobres, muitos ganham muito pouco e estão nessa categoria de pobreza e extrema pobreza, que a maioria dos mais pobres no Brasil ganham muito pouco, a minoria dos brasileiros, a minoria que são considerados os milionários, os ricos,
pouquíssimos, eles, calcula-se em torno de 1, talvez 2% dos mais ricos, ganham muito e poderia sim ter uma política voltada para descontar desses e tentar fazer uma redistribuição com os mais pobres. Você concorda com isso? Tirar dos mais ricos uma pequena porcentagem, que nem falta vai fazer para eles, e assim poderia distribuir com os mais pobres. É bem polêmico isso, mas eu vou deixar com você para você dar a sua opinião. Você concorda com essa pesquisa? Taxar os mais ricos para poder refletir, ou seja, para poder ajudar os mais pobres? Mas os ricos já ganham muito bem, esses milionários ganham demais. 1%, por exemplo, ajudaria, 1% dessa ajuda desses milionários no Brasil, ajudaria 30% da população mais pobre no Brasil. Iria ajudar muito. E não pesaria para o Brasil. Como o governo vem falando, tem medo de estourar o teto de gastos. O segredo é esse, tirar do rico um pouquinho que não vai lhe fazer falta. Não vai lhe fazer falta. E vai alimentar, ajudar os mais pobres que não têm emprego, que não têm esperança, não têm expectativa de um dia melhor. Dá a tua opinião sobre isso. Você concorda? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Faz isso, tá? Para a gente alcançar mais pessoas. Estou lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira. Doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Dá para tirar dos mais ricos através de impostos? Dá. Apesar que estamos no Brasil. É difícil até conferir uma lei dessa ser aprovada. Tirar dos mais ricos e dá para os mais pobres. Mas tem saída? Tem saída. É possível? É possível. A diferença é tão pouca. Tirando um pouquinho dos ricos, eles nem vão sentir diferença. Aumentar os impostos. E essa diferença seria repassada para programas sociais, como o próprio Bolsa Família, aumentaria os valores. Como o próprio auxílio emergencial, o governo tão preocupado para estourar o teto, com essa porcentagem descontada dos mais ricos, ajudaria e muito. E não quebraria os ricos, não quebraria de forma nenhuma. É polêmico, mas dá a tua opinião, é importante, tá? Abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.